Olá, sejam bem-vindos ao canal LC UERJ e eu me chamo Vitor. No vídeo de hoje, o quadro Alô Saúde, vamos falar sobre a campanha Setembro Vermelho, mês de conscientização e prevenção das doenças cardiovasculares. Mas antes de seguirmos com o vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Agora bora lá! A campanha Setembro Vermelho surgiu em meados da década passada. Foi criada pelo Instituto Lado a Lado para conscientizar a população sobre a prevenção das doenças cardiovasculares que afetam milhões de pessoas, sendo responsáveis por milhares de mortes anualmente. O Setembro Vermelho foi oficializado no Brasil em 2023 por meio da Lei 14.747. A escolha do mês se deve ao Dia Mundial do Coração, celebrado em 29 de setembro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares são responsáveis por cerca de 17,9 milhões de mortes por ano em todo o mundo. No Brasil, 1 em cada 3 mortes está ligada a complicações no coração e na circulação. Segundo a World Obesity Atlas, em 2024, 1 a cada 3 brasileiros vivem com obesidade e quase metade da população adulta não pratica atividade física regularmente. A boa notícia é que pequenas mudanças podem gerar grandes resultados. De acordo com a matéria publicada pela Fiocruz em 2015, a prática regular de exercícios físicos pode reverter danos vasculares causados por obesidade, auxiliando na recuperação dos vasos sanguíneos e na redução dos riscos de doenças cardiovasculares. Para entender melhor quais são as doenças cardiovasculares e a importância dos cuidados a serem tomados, convidamos o Dr. Edmiraci Ferreira, professor associado da disciplina de Cardiologia da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da UERJ e membro da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Primeiramente, muito obrigado, Miraci, por ter aceitado o convite, por participar aqui do Alô Saúde desse mês. É, eu vou ler aqui a primeira pergunta, então, para a nossa entrevista. Quais os principais fatores de risco para doenças cardiovasculares? E o que caracteriza esses tipos de patologia? Geral para todos. Meu nome é Esmeralci Ferreira. Eu sou professor associado da disciplina e serviço de cardiologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E eu coordeno o setor de hemodinâmica e de cateterismo cardíaco do Hospital Universitário Pedro Ernesto. E é sempre importante que a gente consiga, para transmitir para a população tudo que é relevante em termos de doenças cardiovasculares e como caracteriza. Então, eu diria que entre os fatores de risco cardiovasculares mais importantes, a gente destaca alguns que são modificáveis, como, por exemplo, modificáveis ou controláveis. A hipertensão arterial, a pressão alta. O diabetes mellitus, que é a glicose aumentada no sangue, o nível de açúcar no sangue. A dislipidemia, que é o colesterol elevado ou o triglicerídeo elevado. As gorduras no sangue. Um outro muito importante fator de risco é o tabagismo, né? A gente vai falar sobre ele mais tarde. E o Brasil conseguiu até reduzir bastante a taxa de tabagismo, campanhas das sociedades de oncologia, cardiologia, pneumologia, mas observamos que está aumentando, lamentavelmente, inclusive entre jovens. Outro fator importante, querido Vitor, e todos que nos assistem, é relacionado ao sedentarismo, né? É o indivíduo não fazer, não praticar nenhuma atividade física. Isso muitas das vezes traz a um outro fator de risco, que é a obesidade. E não tenha dúvida nenhuma que o estresse é muito importante também. Esses são os clássicos, né? Então tem lá pressão alta, dislipidemia, diabetes, tabagismo, sedentarismo, obesidade e o estresse, tá? Eu acrescentaria também o consumo de álcool, né? É uma droga que é permitida na nossa sociedade, né? Só alguns países árabes é proibido você consumir álcool, mas na nossa sociedade é. E eu traria ele como um dos fatores de risco também. E o último é um fator não modificável, é a história familiar. É o DNA que a gente tem. Então, muitas das vezes, o indivíduo, ele tem um histórico de família, por exemplo, ele tem um pai, ou uma mãe, ou um irmão, uma pessoa diretamente ligada a ele, que teve um infarto muito cedo, teve um AVC muito cedo. Este é um fator não modificável.
Isso está no DNA do indivíduo. Mas se eu consigo fazer com que todos os outros fatores sejam controláveis, pressão, diabetes, dislipidemia, parar de fumar, fazer atividade física, ficar magro e tentar ter uma vida menos estressada, eu consigo equilibrar, né, um pouquinho o fator genético. A doença cardiovascular é a causa de morte em mais de 70% da população. Ela é uma doença muito grave. Então, 3/4 da população tem como fator de morte a doença cardiovascular. E quais são? Infarto, AVC, insuficiência cardíaca e, sem dúvida nenhuma, a própria morte, né? Então, eu diria que hoje em dia, você ter, por exemplo, num país como o nosso, o controle das doenças cardiovasculares, você certamente vai reduzir a mortalidade. Que, olha, pelo menos 1/3 das mortes no Brasil, eles pegam a mais vulnerável, a população mais pobre, né? Mas se você se cuidar e trocar aqueles fatores de risco por controle e ficar mais saudável, você pode ter 3/4 da mortalidade reduzida. Então, essa é a notícia boa, entendeu, Vitor? Beleza. Muito obrigado. A próxima pergunta seria: quais são os sinais de alerta para os quais a população deve estar atenta e procurar ajuda médica? Então, vamos lá. É fácil, né? Eu acho que quando você tem quando você é jovem, quando você tem uma idade até 40 anos e você não tem sintoma nenhum, você não necessariamente precisa de uma ajuda médica cardiovascular. Entretanto, eu acho que quanto mais cedo você identificar fatores de risco cardiovascular, é melhor. Então, é o seguinte, o que que eu oriento a população como um todo? Se você é abaixo de 40 anos, ou chegando aos 40 anos, eu acho que você já deve, pelo menos, passar por uma consulta médica, para você ver qual é o seu score de risco, para você ver se você tem algum risco cardiovascular, para você ver se você consegue fazer alguma atividade física sem problema, livre de qualquer medo de ter um evento cardíaco. E qual o sinal de alerta que eu digo? Bom, primeira coisa, né? A gente tem que saber que doença cardiovascular, um infarto, por exemplo, mais da metade, o primeiro sintoma é morte, o indivíduo morre subitamente. Mas os outros sintomas são dor precordial, a dor no peito, né? Sintomas de pressão alta. Como é que eu identifico pressão alta? Alguém tem que verificar. Então, a melhor coisa é uma consulta médica. Falta de ar, cansaço excessivo, palpitações, desmaios, né? A chamada síncope, inchaço nas pernas, esses são sinais que são sinais de doença cardiovascular. Então, eu acredito que uma população já aos 40 anos, ela deve ir ao médico, porque o médico pode fazer um score. Ô, Vitor, veja só como é que é fácil para o médico. Se o médico identifica, por exemplo, um indivíduo que tem uma certa. É uma tabela, é uma tabela de score de risco, chamado score de risco Framingham, entendeu? Mas olha, o médico alimenta essa tabela e o computador te dá direitinho o score de risco. Por exemplo, idade, o colesterol bom, que é o chamado HDL, o colesterol ruim, que é o colesterol total. Se o indivíduo tem pressão alta, se o indivíduo tem diabetes ou se o indivíduo fuma, olha, vejam, com esses 6 fatores, eu já consigo, com um indivíduo jovem, eu predizer em 10 anos qual é a chance dele ter um evento cardíaco, dele ter um evento cardiovascular. Então é por isso que uma população, mesmo assintomática, que já esteja chegando aos 40 anos, faça uma consulta. Se você tem esses sintomas que eu falei, né? Dor no peito, inchaço na perna, cansaço, falta de ar, uma palpitação, você deve procurar o médico, porque esse é um sinal de alerta. Como o acompanhamento médico deve ser organizado? A ida ao médico depende apenas do surgimento de sintomas? Esta
É realmente uma ótima pergunta. Para a gente saber quais são os fatores de risco, ou qual o risco cardiovascular que a gente tem, o importante é que a gente vá numa consulta médica. Então, eu aconselho, por exemplo, a quem tem algum sintoma cardiovascular, aqueles que eu já enumerei antes, né? Cansaço, falta de ar, dor no peito, palpitação, síncope. Esse indivíduo deve procurar um cardiologista. A partir do momento que o diagnóstico é feito, diagnóstico de alguma a patologia, alguma doença for feita, o próprio cardiologista vai identificar e vai conversar com o paciente através de exame clínico, através de exames que ele vai solicitar, qual é a melhor forma de acompanhamento. Se vai ser inicialmente mensal, se vai ser trimestral, se vai ser a cada 6 meses, ou até mesmo anual. Se o indivíduo não tem doença nenhuma, ele já tem acima de 40 anos, eu acho que ele ia no médico uma vez por ano para fazer um check-up, eu acho que não tem problema nenhum, não. E aí a gente pode até, alongando um pouquinho mais, por exemplo, às vezes o indivíduo, ele quer fazer, está com acima de 40 anos, ele quer fazer alguma atividade física. Então, é válido uma consulta cardiológica. O importante é o seguinte: quanto mais cedo você for ao médico, ao cardiologista, ao clínico geral, e identificar qualquer problema cardiológico antes dele se tornar uma doença crônica, é o melhor. Então, a resposta é: depende da patologia. Quem é assintomático, determinada idade, procura o médico. Quem tem acima de 40 anos ou menos, né, e tem alguma uma sintomatologia, procura o médico. Perfeito? Perfeito. E que exames e avaliações são necessários para monitorar e diagnosticar problemas cardiovasculares? Olha, vamos lá. A partir do momento que você procurou o seu médico, né, você vai passar por uma consulta. Então, é importante que toda consulta haja uma identificação. Então, a chamada anamnese, o médico vai identificar o paciente e vai colher dele todos os seus dados, né? Saber o nome é importante, lógico, né? Mas a idade, a religião, os antecedentes, os hábitos, aonde esse indivíduo mora, são todos é, é, elementos importantíssimos para o médico conhecer o paciente. A partir daí, Vitor, vem o exame físico. Então, a gente não pode abrir mão de uma consulta médica sem um exame clínico minucioso. Olhando do ponto de vista cardiovascular, pura e simplesmente, eu diria que a gente, para não ter um custo extremamente alto e não onerar o sistema de saúde, principalmente o sistema de saúde público, a gente deve fazer os exames mais básicos, né? Um hemograma para ver se esse indivíduo não tem anemia, níveis de glicemia, que é a glicose, colesterol total, triglicerídeo. Você deve fazer, por exemplo, alguns exames que são importantes, por exemplo, para a saúde do homem, o PSA, né? Para ver se tem algum problema de próstata, alguns exames hormonais para doença, para as mulheres, avaliação da tireoide. Então, esses são os exames clínicos gerais. Se a gente for olhar do ponto de vista cardiovascular, a gente vai fazer grama, colesterol, os eletrólitos também. Sódio, potássio, são os exames mais básicos, tá? Estou falando isso de sangue. O exame clínico deu normal, tá bom. O indivíduo está numa consulta cardiológica, faz um eletrocardiograma. Tem alguma alteração na ausculta, faz um ecocardiograma. Pode fazer até o eco de rotina em uma população já de mais de 40 anos. O indivíduo, às vezes, ele quer fazer alguma atividade física, ele tem algum sintoma, ou ele é muito sedentário, ele já tem uma certa idade. Eu sempre solicito um teste ergométrico para avaliar a capacidade física desse doente. E às vezes o teste ergométrico, ele até mostra se o doente tem alguma isquemia ou não, ou seja, se ele não consegue completar o teste, se ele não é saudável, o teste ergométrico vai detectar através através desse exame, né, do eletrocardiograma feito no esforço, esse é o teste ergométrico,
se o indivíduo tem algum sinal de isquemia. E aí a gente pode até fazer exames mais avançados, entendeu? Podendo chegar até o cateterismo, mas essa é uma população mais doente, mais grave. E falando sobre atividade física, quais os tipos de exercícios que podem ser feitos em casa na prevenção e no combate a essas doenças? Eu acho que o mais importante é o seguinte: antes do exercício, né, a gente tem que fazer algumas modificações no nosso dia a dia para reduzir os riscos da doença do coração. Então, por exemplo, se você é um indivíduo tabagista, se você é um indivíduo que tem por hábito uma alimentação com muito sal, se você tem o hábito de comer alimentos ultraprocessados, refrigerante em excesso, até mesmo o álcool em excesso, nós somos muito complacentes com a bebida alcoólica, né? O indivíduo às vezes senta num bar para tomar um chopinho no nosso Brasil, na nossa população, no nosso meio, que é um país de calor. O indivíduo toma três, quatro chopes e tudo, e acha isso normal, isso todo dia. Vai trazer obesidade, vai trazer outros problemas. O álcool, ele se transforma em acetaldeído, e ele interfere diretamente na musculação cardíaca, traz uma cardiomiopatia alcoólica. Então, a primeira coisa é você se equilibrar. Para aí você fazer uma atividade física regular. E aí eu diria que a atividade física regular, se você é um indivíduo jovem assintomático, começa com uma caminhada. Não adianta você estar sem nenhum tipo de atividade física, é um indivíduo sedentário, está um pouquinho obeso e tudo, e aí vai botar um tênis e vai querer correr 5 quilômetros. Você vai desanimar porque você vai cansar, vai se sentir extremamente desconfortável. Então, o que que você vai começar? Começar caminhando no seu quarteirão, vai começar caminhando no quintal da sua casa. Hoje em dia não tem nem quintal mais, né? Mas vai começar caminhando no seu quarteirão. Como é que é essa caminhada? Ela tem que ser rápida o bastante para produzir suor, para o seu coração acelerar, e ela tem que ser desconfortável bastante que você não consiga ter uma conversa normal se você tiver alguém do seu lado, entendeu? Você tem que estar caminhando de forma ofegante, sabe? Você tem que estar suando, produzindo energia, consumindo energia. Então, eu diria que se você começar caminhando 20 a 30 minutos por dia, e você aos poucos vai aumentando o ritmo e o tempo, daqui a pouco você será um corredor. Agora, olha, a gente tem, por exemplo, hoje em dia, muitas academias disponíveis a preço barato. Então, eu acho que você pode fazer uma esteira, eu acho que você pode ter uma bicicleta em casa, uma bicicleta ergométrica. Você pode comprar uma bicicleta e fazer efetivamente passeios maravilhosos onde você mora. Você pode fazer até, quando bem conduzidos, né? Exercícios como alongamento, elástico, mas aí você tem que ter uma orientação, tem que ter um professor que te diga coisas. E eu acho que existem treinos funcionais que são muito bons, sempre respeitando o limite do corpo. E se você tiver uma certa idade, é bom que você tenha um profissional que te oriente. E não esquecendo aqueles idosos limitados, eles se beneficiam muito dos exercícios do tipo Pilates, né? E eu vou te fazer uma pergunta, eu vou te responder uma pergunta que você não perguntou. Qual seria o exercício mais completo? Entendeu? Eu diria, faça aquilo que você gosta. Faça o que você gosta, porque se você fizer o que você gosta, você vai estar sempre vendo com prazer aquilo. Mas, por exemplo, um exercício muito completo é o remo. Outro exercício muito bom, natação, porque você move todos os elementos no seu corpo, né? E você ativa muito a respiração e é um exercício aeróbico. E olha, você ainda consegue manter uma massa muscular. Então, eu diria que são esses aí. E para todo mundo, pelo menos duas sessões de musculação é muito interessante. Principalmente para o idoso. Você vai ver que o idoso tem muita queda, entendeu? O idoso que faz alguma musculação, ele tem mais controle do equilíbrio. E ainda te digo mais, ele previne o Alzheimer, o exercício previne o Alzheimer
E em 30% dos pacientes que já têm o Alzheimer e que fazem o exercício, esses pacientes se socializam de forma bem melhor. Perfeito. Eu vou anotar essa resposta para a vida. Assim, muito bom mesmo. É, Isso é muito bom. essa sétima pergunta e última, na verdade, seria: além da atividade física regular e da alimentação saudável, o uso de medicamentos muitas vezes também é necessário. A adesão e a disciplina com a medicação são um problema? Olha, isso daí é uma questão assim tão importante que você trouxe, que eu vou te falar uma coisa. É, existem vários motivos para o indivíduo não aderir à medicação. Uma delas é o custo, entendeu? Mas às vezes o indivíduo gasta dinheiro com outro tipo de atividade, às vezes até lazer ou até uma forma geral displicente, e ele reclama do custo da medicação. Para isso, existem indivíduos que têm a rebeldia como princípio, ou indivíduos que efetivamente são esquecidos, ou às vezes, olha, a hipertensão, por exemplo, o indivíduo tem uma hipertensão grave, mas é um indivíduo absolutamente assintomático. Então, e ele não sente nada, ele não toma um remédio, ou ele é displicente com a medicação. E essa indisciplina, às vezes, pode causar um aumento do coração, o indivíduo vai ter insuficiência cardíaca. Pode causar um AVC por elevação da pressão demais, rompe um vaso cerebral ou dá uma isquemia cerebral. Ele não toma medicação, por exemplo, para colesterol, faz formações mais graves de placa de ateroma, placas de gordura. Aí elas vêm na carótida, no cérebro, nas coronárias. Então, esses indivíduos que não tomam remédio prescrito pelo médico, eles têm chance de ter eventos cardíacos maiores. Infarto, AVC, morte, insuficiência cardíaca. E uma outra coisa, às vezes o indivíduo, olha só como é que é curioso, ele está se sentindo muito bem com a pressão elevada, ele não tem sintoma nenhum. E aí, quando o médico consegue baixar a pressão, ele que estava acostumado a níveis de pressóricos mais elevados, ele sente um pouquinho de sonolência. É a adaptação do organismo. E aí ele para. Ou então, o indivíduo controla a pressão, o médico fica feliz, o paciente volta para casa e aí volta 2, 3 meses depois com a pressão elevada. E aí o médico pergunta: o que que aconteceu? Ah, pois é, minha pressão controlou e aí eu parei. São coisas que são muito sérias. Primeiro, os pacientes todos têm que ter disciplina. Segundo, essas medicações do coração para doença coronariana, colesterol elevado, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, são medicações de uso continuado. Elas não podem ser interrompidas sem a devida orientação do médico. E ainda te digo mais, se você está preocupado com a condição de tomar um remédio, acha que isso pode ser caro, lembrar que a condição de ter um derrame, aí eu vou usar a palavra popular, ter um AVC, vai te custar uma cuidadora ou um cuidador para a vida inteira, alguém para cuidar de você diariamente, ou então você vai tirar alguém da sua família para ter esse trabalho com você. Se você tiver um infarto, se você for um obeso, se você for um indivíduo que tiver uma doença cardíaca, você tem a chance de, durante a sua vida, perder um ano de condição laboral, ou seja, de trabalho ou de lazer. Um ano na sua vida é perdido só tratando a doença. Então, tomar medicação de maneira correta é fundamental, né? E aí, eu vi que você mencionou que essa entrevista
está sendo conduzida na nossa UERJ é para a campanha do Setembro Vermelho, não é isso? Isso, exatamente. Então, eu acho que, Vitor, como você mencionou, eu acho que é muito importante, né, essa conscientização do público para a doença cardiovascular, porque o debate vem crescendo, as pessoas são informadas, mas ainda não é suficiente. O Setembro Vermelho, ele foi criado numa campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia e outras entidades, né? Porque o dia 29 de setembro é celebrado o Dia Mundial do Coração. Então, nós cardiologistas, nós temos que promover saúde para o coração e na qualidade de duração da vida do indivíduo, estimulando comportamento saudável para que o indivíduo não tenha doença cardiovascular. Então, a atenção primária à saúde, que aí eu chamo de prevenção, né, é fundamental e não pode ser restrita a um setembro vermelho, ok? Então, eu acho que é importante, se você me permite uma síntese do que a gente conversou, eu acho que é importante que a gente estratifique o risco cardiovascular, fazendo consulta médica ao nosso cardiologista, ao nosso clínico, antes de que uma doença grave se instale, cuidar dos fatores de risco, né? Hipertensão, tabagismo, alcoolismo, dislipidemia, obesidade, é fundamental, são fatores de risco modificáveis, né? Ter uma alimentação saudável e esquecer do ultraprocessado, vamos fazer feira, vamos fazer da alimentação um hábito que seja saudável. Olha, quer uma dica? Pega um prato colorido, né? Mas aí tem que ser colorido de verde, carne magra, entendeu? Saladas, isso aí é fundamental. A atividade física a gente já falou. Para os jovens, eu diria, em relação ao tabagismo, né, que a nossa geração venceu o tabagismo. Hoje nós temos aí, a turma da minha geração, menos de 10% de paciente fumando. Aí o jovem agora foi induzido pela indústria, a indústria não quer perder dinheiro, a usar os vapes, né? Que tem vários sabores, mas a carga de nicotina é enorme. E existe uma doença que é uma doença que é uma fibrose pulmonar e é uma fibrose reversível. No caderno Ela, do Globo, há um mês atrás, uma senhora estava dando uma entrevista que perdeu um filho de 22 anos por doença pulmonar, fibrose pulmonar, que ele começou a fumar vapes, né? Esses cigarros eletrônicos, aos 15 anos. Então, aos 22 já era um doente com uma doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrosa o pulmão. A carga tabágica é enorme. E aí o controle de peso é muito importante. E eu vou falar uma coisa também muito importante, que é o indivíduo tem que ter uma qualidade de sono boa, sabe? 8 horas de sono fazem muito bem. E com isso você ajuda a diminuir o teu estresse. Muito do estresse de hoje é que as pessoas dormem mal. Finalizo dizendo que colesterol, glicose e, novamente, a hipertensão arterial são fatores de risco modificáveis que se juntam a todos os outros e trazem para o nosso paciente uma saúde cardiovascular muito boa. Então, só não pode esquecer que essa campanha que a gente faz conosco mesmo não pode ser restrita ao Setembro Vermelho. E outra coisa, uma frase única. Ninguém falou que vai ser fácil, mas eu tenho certeza que vai ser muito bom, muito saudável. Ok, Vitor? É, muito obrigado pela entrevista, as respostas foram ótimas. A ideia da LCI é justamente fazer a divulgação dessas informações, né, utilizar a comunicação social para fazer com que
que essas respostas, né, essas notícias sobre o Setembro Vermelho cheguem a cada vez mais pessoas. Até a próxima. Que tenham outras, viu?